Olá, meu caro, minha cara, que bom estar aqui hoje com vocês. Vou falar um pouquinho sobre ácidos, nomenclatura. Pessoal, aquela aula que eu postei, acabou que ela não foi, ela perdeu o áudio. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês aqui a respeito desse tema que é a nomenclatura de ácidos, beleza? Então, vamos lá. Nomenclatura de ácidos. Galera, só diminuir essa tela um pouquinho, para não ficar muito grande. Beleza. Pessoal, nomenclatura de ácidos. Nomenclatura de ácidos. O que eu devo me basear para falar a respeito aqui de nomenclatura de ácidos? Tá bom? Nomenclatura de ácidos, galera, ela tem que se partir sempre daquela classificação que eu falei para vocês, que é classificar o ácido que nós estamos trabalhando em oxiácido ou hidrácido. Então, este é o ponto zero. Sem ele, nós não iremos avançar, ok? Então, vamos embora lá, galera. Nomenclatura de ácidos, nós devemos classificar em ou hidrácido ou oxiácido. Então, são as duas possibilidades aí. E a partir dessas duas possibilidades, iremos então, galera, trabalhar a nomenclatura. Beleza? Para a nomenclatura de hidrácidos. Muito fácil, tá? Não se preocupe, você vai aprender. Como é que eu faço a nomenclatura de hidrácidos? Hidrácidos é só seguir uma regrinha básica, certo? Essa regrinha básica se baseia em quê? Olha só, o HCl, por exemplo. Qual que é o elemento que acompanha o hidrogênio? É o cloro, certo? Então, vou seguir a seguinte regra. A palavrinha ácido, ok? O nome do elemento sem a terminação, que no caso é cloro, era cloro, ficou cloro. E a terminação que eu vou adicionar, que é a terminação hídrico. Beleza? Tranquilo? Ok, galera. Então, isso vai servir para todos? Vai servir para todos. O único problema, ou a única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é o fato de que, veja bem aqui, galera, ó, por exemplo, o HCN, ele é formado por um íon poliatômico. Como assim poliatômico? Ele é formado por esse íon aqui, ó. Você vai ver aqui o HCN. Esse mouse hoje está péssimo. O HCN ele vai ser formado por H+, certo? Mais CN-. Então, nós vemos aqui que esse CN-, galera, é justamente o quê? Um íon, um ânion especificamente, formado de quê? Formado de carbono e nitrogênio. E o todo aqui, o CN, vai ter uma carga igual a -2, beleza? Por que eu falei isso para vocês, galera? Eu falei isso para vocês por quê? Porque esse CN, esse íon poliatômico, ele recebe o nome de cianeto. Vou escrever aqui para vocês. Cianeto, ok? O cianeto, ele é importante porque é a partir dele que eu vou derivar o nome do ácido. Então, eu vou preservar somente, fazer o quê? Vou preservar somente o cian, certo? E tirar a terminação. Qual é a terminação? A terminação é eto, certo? Então, eu excluo o eto e produzo o nome do hidrácido, que é cianídrico. Então, vai ficar ácido cianídrico. Beleza?
Basicamente, galera, o aluno que mais na frente, quando vocês tiverem mais prática a esse respeito, vocês vão perceber que isso aqui funciona para tudo. E na realidade, essa é a regra básica, ó. Porque o cloro, ele não é cloro, na realidade ele é cloreto. Por que ele é cloreto, galera? Ele é cloreto por quê? Porque na realidade isso aqui é igual a Cl-. O nome do Cl- é cloreto, ok? O bromo, na realidade que está aqui na fórmula, não é bromo, é brometo. Por que brometo? Porque isso aqui é igual a Br-. O ácido sulfídrico, ele não é S somente. Ele não é sulfo, ele não deriva somente do sulfo, que é o nome latim para enxofre. Ele é o sulfeto. Então, como ele é sulfeto, ele é o S2-, certo? S2-, parece um coração aqui, né? Mas S2-. Então, da mesma forma, o cianeto. O cianeto, ele é o Cn-. Então, como nós vemos, a regra na prática mesmo é o quê? Ó? É tirar o eto e adicionar o hídrico, certo? Mas para ficar mais fácil para vocês, então é só pensar, ó, aqui é cloro, então vai ser clorídrico. Aqui é bromo, então vai ser bromídrico. Aqui é sulfo, então vai ser o quê? Sulfídrico. Aqui é cianeto, que é o caso que tem que lembrar o nome do íon original, do ânion original, então vai ser ácido cianídrico. Então esse é só o único que eu preciso realmente saber a regra como ela é de fato. Os outros eu posso fazer uma regra mais facilitada, beleza? Então, tranquilo, pessoal. Agora, eu vou falar um pouquinho a respeito dos oxiácidos, certo? Então, para falar um pouquinho mais sobre os oxiácidos, eu vou para o quadro, que lá eu consigo explicar mais para vocês. Então, galera, como eu vou falar para vocês, vou usar o microfone aqui para ficar no meu áudio, nós temos que, na nomenclatura, agora nós estamos falando da nomenclatura de quem? Estamos falando da nomenclatura dos oxiácidos. Ok? Beleza? Então, eles são os carinhas relevantes para nós, os oxiácidos. Vou escrever aqui mais. Oxiácidos. Beleza? Só sentar essa câmera aqui que não está muito boa, não. Vamos colocar no jeito melhor para nós aqui. Então, galera, como eu havia comentado para vocês, nós estamos trabalhando com os oxiácidos. Os oxiácidos, galera, sem te lembrar, são aqueles ácidos que possuem oxigênio. Eles vão ter uma fórmula geral assim. Qual que é a fórmula geral dos oxiácidos? Vai ser, no geral, isso, oxigênio, elemento central, oxigênio e um X. Na aula passada eu coloquei aqui X, né? Para ficar igual, eu vou colocar aqui X também. Beleza? Ok. Então, agora falando um pouquinho mais a esse respeito. Para a nomenclatura deles, eu também preciso saber um pouco uma coisa chamada NOx. Então, nós vamos descobrir o que é isso hoje e vamos aprender como calcular esse valor. Beleza, então, a primeira conclusão que NOx é um valor. Ok? Sem adentrar muito no valor, o que é NOx tecnicamente, gostaria de falar para vocês
ou ensiná-los, na realidade, como calcular o NOx, como encontrar esse valor por enquanto. Então, o nosso problema agora é como encontrar. Tá? Então, a nossa pergunta que iremos estabelecer agora é como encontrar. Porque mais adiante, lá quando for discutir a eletroquímica e as reações de oxirredução, no capítulo de oxirredução, nós vamos entender isso de fato. O que é o NOx, qual que é a diferença dele de carga, o que é igual a carga, enfim, o que é o NOx. Mas para nós, nesse ponto, nos interessa aprender como calcular, beleza? Então, a aula de hoje, nós vamos aprender como calcular. O que nós devemos manter firmes na mente aí é que NOx é um valor, ok? E cada elemento da fórmula química, o hidrogênio vai ter 1, o elemento central vai ter 1, e o oxigênio vai ter 1. Cada elemento da fórmula vai ter o seu valor dessa coisa chamada NOx. Beleza? Então, galera, é só apagar isso aqui. E escrever aqui. A esse respeito. Então, NOx. Como encontrar o bendito NOx? Ok? Então, NOx, primeiramente, ó, ele é um valor da carga. Então, só a gente saber isso. Ele é um valor da carga. Beleza? Agora, como encontrarei o NOx? Então, eu vou ter uma fórmula geral, vou ensinar aplicada a ácidos, tá? Tem uma fórmula geral assim, que é X, YX, elemento central, oxigênio, Y. Beleza? Aí eu vou dar um exemplo aqui para deixar mais claro. Exemplo, H2SO4. A fórmula do ácido sulfúrico. Beleza? Pessoal, então, primeira coisa que a gente pode observar. Essa molécula, ela é um íon, um ânion, um cátion, ou ela é uma molécula neutra? Beleza, agora você vai observar o seguinte, ó. Existe aqui alguma carga descrita nessa fórmula? Sim ou não? Se você observou bem, concluiu que não possui carga. Então, não há carga. Não há uma carga, um positivo, um negativo, aqui escrito, certo? Dessa maneira, nós presumimos que, como não há carga, qual que é este valor? Este valor, ele é zero. Beleza? Então, ó, a carga total da molécula é igual a zero. Beleza, pessoal? Agora, observemos o seguinte fato. Ó. Temos a carga total igual a zero. Agora eu vou falar a conta para descobrir o NOx. Beleza? Então, ó, lembre-se que cada valor, cada elemento tem seu próprio NOx. Então, eu vou ter o NOx do hidrogênio, vou chamar de NOx. Eu vou ter o NOx do elemento central e o NOx do oxigênio. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, aqui vai a regra. A regra é a seguinte. Vou usar esse espacinho no quadro aqui para nós. A regra é a seguinte, galera, é que a soma dos NOx é igual, vou colocar escrito, né, melhor, é igual a carga total. Qual carga total que eu estou me referindo? A carga da molécula, que no caso aqui é zero, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Ó? Vou fazer um exemplo e você vai perceber. Olha só, eu tenho aqui o NOx do hidrogênio, do elemento central e do NOx do oxigênio.
Beleza, pessoal? Então, ó, vamos lá. Então, eu tenho o nosso hidrogênio. Quantos hidrogênios eu possuo? Eu tenho o nosso hidrogênio, que eu estou falando para vocês que é um, ok? Nesse caso, e tenho 2 hidrogênios, certo? 2 aqui na fórmula, coloco 2 aqui, beleza? Quantos oxigênios eu possuo? Eu possuo 4 oxigênios, certo? 4 oxigênios. O nosso oxigênio ele é -2, beleza? E tenho também o nosso elemento central, que no caso é o meu X da questão. Eu quero descobrir, beleza? Então eu coloco aqui. Eu tenho uma vez somente o elemento central, vezes, no caso eu vou colocar em parênteses aqui, o X que eu quero descobrir. Agora é igual a quê? É igual a carga total, que por sua vez é igual a 0. Então isso tudo aqui, ó, é igual a 0. Então essa conta vai ficar o quê? Essa conta vai ficar 2 menos 8 mais x é igual a 0. Logo, resolvendo, x é igual a mais 6. Beleza, galera? Então, isso tudo, essa continha que a gente fez, foi justamente para quê? Para encontrar o nosso elemento central. Então, ó, por que ele é importante para nós? Porque o nosso elemento central, ele vai me dar o nome. É com base nesse NOx do elemento central que eu vou nomear um oxiácido. Beleza? Agora eu só vou fazer alguns apontamentos a esse respeito, porque o aluno pode ter ficado com alguma dúvida. Por quê? Porque eu brotei com o valor do hidrogênio igual a mais 1, eu brotei com o valor do oxigênio igual a menos 2, e de fato, galera, alguns valores que são utilizados para calcular o NOx, eles têm que ser conhecidos previamente, ou seja, eles têm que ser fornecidos a vocês no enunciado da questão, ou valores que são muito utilizados, tem que saber, infelizmente, decor, certo? Vou fazer uma tabela resumo de alguns dos principais NOx, para a gente poder só guardar aqui quais são os principais, beleza? Ó, então, vou colocar aqui elemento, e aqui eu vou colocar o seu NOx, beleza? Então, para nós, aqui, nessa matéria que nós estamos trabalhando, que é a matéria de nomenclatura de oxiácidos, quais são os mais importantes? Hidrogênio, sem sombra de dúvida. Okay? O hidrogênio, ele vai ter o NOx mais 1, salvo algumas exceções, tá? Eu vou colocar um asterisco aqui só porque tem essas exceções. Beleza, o oxigênio que tem NOx -2, mais uma vez, salvo algumas exceções, mas para nós, agora, nessa matéria de introdução aos ácidos, tá muito bom, beleza? E, olha que bom, ó, a família, os metais alcalinos vai ter o NOx mais 1 e metais alcalinos terrosos vai ter o NOx mais 2, ok? No livro de vocês fala mais alguns elementos que possuem NOx que tem que ser conhecido. Está falando até em NOx fixo, mas nós vamos discutir isso mais adiante, tá? Quais são eles?
Vou falar só um. O alumínio tem NOx mais 3. Alumínio, fala mais um. Não vou resumir, tá? Só o básico mesmo. Então, esses aqui, ó, vão ser importantes para nós. Lembrando que metais alcalinos são aqueles da tabela lá, da família 1A, e metais alcalinos ferrosos da família 2A. Beleza? Agora, pessoal, nós continuaremos no livro. Beleza? Então, galera, vencido aqui nós temos a tabela que eu comentei com vocês, que é a tabela aqui dos alguns NOx que vão ajudar vocês na determinação, tá? Esses NOx são muito relevantes aí para o cálculo. E tem aqui alguns parênteses sobre NOx, mas isso aí nós veremos mais. Vamos nos ater basicamente aquilo que a gente precisa para resolver o problema de agora, que é dar nome aos ácidos. Beleza. Quando eu calculo o NOx lá, vai dar uma opção, vou calcular o NOx, eu vou utilizar uma tabelinha para resolver a minha vida, certo? Essa tabelinha tem que saber. Aí você coloca aí uma estrelinha, alguma coisa aí para lembrar, porque essa tabela é importante, beleza? Olha só. Então a tabela funciona da seguinte forma: ácido, hipo, certo? O nome do elemento central, assim como a gente aprendeu lá para hidrácidos, só que a terminação agora vai ser uso. Quando que eu vou usar essa opção aqui? Essa opção vai ser usada quando o nosso elemento central for 0, ou mais 1, ou mais 2. Beleza? Segunda opção, ácido. Agora eu não coloco nada entre a palavra ácido e o nome do elemento central. O nome do elemento central com a terminação oso. Beleza? Para os NOx de elemento central 3 e 4. Da mesma forma, ácido, sem nada entre ácido e elemento central, o nome do elemento central, a terminação ico para os NOx mais 5 e mais 6. E os NOx ácido, a palavrinha per antes do nome do elemento central, e coloco por fim, galera, a terminação ico. Ok? Então, seguinte, pessoal, como nós observamos aqui, é bem tranquilo, tá? O que você vai ter um pouquinho de trabalho é entender como é que eu vou aprender essa tabela. O que eu gosto de ensinar é pensar assim, ó, hiposo. Começa assim, ó, 0, 1, 2, 3, escreve na outra linha, 3, 4, escreve na outra linha, 5, 6, escreve por último, 7. Beleza? Agora, partindo agora para os nomes, ó. Hipo, oso, espaço, oso, espaço, ico, per, ico, ok? Então, é uma forma de vocês aprenderem aí. Lá na aula ao vivo, para quem não aprendeu como utilizar essa tabelinha, eu posso lá ensinar vocês como fazer com facilidade para você tê-la em sua mente, beleza? Pessoal, só que, vamos fazer um exemplo? Ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou fechar isso aqui. Igual, por exemplo, aqui, ó. Eu calculei que esse NOx aqui é mais 1. Se ele é mais 1, eu vou usar lá a primeira linha da tabela, que é ácido, palavrinha hipo, e ele tem cloro. Então vai ser hipocloroso. Beleza? Esse aqui, por exemplo, já é o cloro, porém com o elemento central tem um NOx mais 3. Agora eu vou usar a segunda linha da tabela. Então é ácido cloroso somente. Beleza? Agora o cloro com o NOx mais 5. Calculei o NOx mais 5. Aí vai ser ácido, terceira linha da tabela, clórico, beleza? E por fim, eu tenho o NOx agora com o número 7. Como ele é número 7, eu posso já
utilizar a última linha da tabela. Então, vai ser o quê? Ácido, per, cloro, nome do elemento, com a terminação ico. Então, vai ficar ácido perclórico. Beleza? Só quero fazer um comentário aqui, que eu gosto de comentar. Isso aqui, depois que eu explico a tabela. Então, galera, como você percebe, a tabela é top. Por quê? Porque eu resolvo todos os problemas. Só que tem problemas que são muito simples. E dessa maneira, eu posso usar de uma regrinha básica. Ó. Por exemplo, que é o seguinte, ó, como é o caso do enxofre. O enxofre, você vai ver que eu vou ter 2 NOx diferentes. Vou dar para mostrar aqui para vocês. Eu vou ter 2 NOx diferentes, por causa do enxofre, o S, ó. Eu vou ter o NOx mais 4 e o NOx mais 6. Está pequeno de ver, mas acompanha no livro, tá? Aí de vocês, tá? Mais 6. Então, eu vou ter um NOx menor e o NOx maior. Para o NOx menor, quando eu tiver apenas 2, que é uma situação fácil, contrariamente do cloro, que tinha 4 NOx diferentes, eu vou fazer o seguinte, ó. Para o NOx menor, eu uso a terminação oso. Para o NOx maior, eu utilizarei a terminação ico. Então, quando eu tenho 4, 4 é menor do que 6, certo? Então, para o 4, eu vou usar ácido sulfuroso. E para o NOx mais 6, eu vou utilizar o ico. Então, vai ficar ácido sulfúrico. Tranquilo? Beleza. Então, oxiácido é mamão com açúcar. Se você ficou com dúvida, pode me perguntar no WhatsApp e também teremos o nosso momento online também, que você pode também perguntar. Ok? Beleza, galera. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos complicar um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Como eu comentei com vocês, o caso do fósforo, ele é um pouquinho mais complicado. Beleza? E por que ele é um pouquinho mais complicado? Eu falo isso para vocês pelo seguinte fato. Ó. Porque como a gente percebe, ó, vou fazer 2 exemplos aí. Se eu fizer, por exemplo, ó, o NOx, o elemento central, para esse carinha, para esse P, e o NOx, o elemento central, para esse carinha, eu vou ver que vai dar o mesmo valor, certo? E qual que é o problema? Porque a partir daí, eu não vou ter diferença para nomear esse e esse. Vai ser o mesmo nome para 2 fórmulas diferentes. E não pode acontecer isso, certo? Eu não posso ter 2 coisas com o mesmo nome, porque aí eu vou deixar quem está lendo aquele nome confuso. Então, eu tenho que acrescentar uma informação a mais, certo? Que informação seria essa? Então, ó, vamos lá. Então, vamos explicar o caso do fósforo, que o fósforo é enjoadinho, como eu falei para vocês. Que informação seria essa? Seria uma coisa chamada hidratação. Então, para falar de hidratação, porém, eu tenho que pontuar o que é desidratação, como uma molécula é desidratada, beleza? Então, vamos lá, galera. Veja bem, ó, olha só, aqui eu tenho um ácido, certo? Esse é o ácido fosfórico, PO4, não, H2PO4. Esse é o H2PO4, H3PO4. Ele é o ácido fosfórico, certo? Esse ácido fosfórico, vamos lembrar do conceito de Bronsted-Lowry. Ele vai se juntar, vai reagir com outra molécula também de ácido fosfórico e vai realizar uma reação ácido-base. Olha só, um vai doar H+, o outro vai receber esse OH+ aqui na hidroxila, no H, certo? E vai liberar uma água. Por quê? Ó, H com OH vai se tornar H2O. Beleza? Então, perceba o seguinte, ó. Aqui, eu vou ter deixado para trás também um ácido. Por que ácido? Porque eu tenho hidroxila ligado ao H. Então, esse que tem hidrogênio ligado a
O. Então, esse hidrogênio é ionizável ainda. E essa molécula que eu fiz o quadrado para vocês também é um ácido e eu preciso dar nome. Beleza? Mas observe o seguinte, galera. Antes de falar sobre nome, vamos entender o quê? Um único ácido, que é o ácido fosfórico, reagiu com a molécula dele mesmo e sofreu desidratação. Mas observem que eu tenho duas moléculas reagindo entre si para produzir uma terceira molécula, ok? Então, eu tenho uma reação que acontece entre moléculas. Quando nós temos entre, eu falo de inter. Entre, inter. Então, por exemplo, uma rodovia intermunicipal é uma rodovia que liga dois municípios, duas cidades, ok? Beleza, galera. Então, uma desidratação intermolecular é uma desidratação que acontece entre duas moléculas diferentes, beleza? Agora, um outro tipo possível também de desidratação acontecer é a desidratação intramolecular. Nesse caso, a mesma molécula que fornece o H+, ela vai também receber esse H+, e juntar com o OH, certo? Isso aqui vai produzir uma água que vai embora. E vou deixar essa estrutura para trás. Como aconteceu dentro da mesma molécula, neste caso aqui falaremos então de uma desidratação intra, certo? Intra é de dentro. Então, dentro da mesma molécula. Então, a mesma molécula desidratou e liberou água. Tranquilo? Beleza, galera. Então, aprendemos o que é o ácido fosfórico desidratado. Agora, vamos entender aqui um pouquinho a respeito do que isso me importa. Pelo seguinte, a molécula original. Original eu falo com todas as águas possíveis. Quando ela sofre uma desidratação intermolecular, ela vai derivar um ácido chamado piro. Eu acrescento o prefixo piro. A molécula original, quando ela sofre uma desidratação intra com uma molécula só, ela vai derivar o prefixo meta. Beleza? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil vocês entenderem. Olha só. Então aqui, eu estou partindo do ácido ortofosfórico. Pode colocar o orto aqui, tá? Não estou partindo da molécula original. O ácido ortofosfórico está sofrendo uma desidratação intra, com duas moléculas sendo necessárias para realizar. Então, ele vai derivar o ácido, vou derivar o nome normal, vou encontrar o nome normal, baseado aqui no nosso elemento central, e vou colocar, antes da palavrinha do nome do ácido, vou colocar o prefixo piro, ok? Beleza. Agora, tenho aqui o ácido ortofosfórico. Aqui está só fosfórico, ele omitiu, mas pode colocar ácido ortofosfórico. Ele vai perder uma água através de quê? Através da desidratação intra. Então, ele gastou uma molécula só. Então, vai produzir esse ácido, que vai ser chamado ácido metafosfórico. Beleza? É importante frisar, galera, que a mesma coisa pode acontecer também para o ácido sulfúrico. É um caso mais avançado, mas acontece, tá? Que é aqui que nós vemos, ó. O ácido sulfúrico, que seria o orto, né? O relativo orto, e ele vai sofrer desidratação gastando duas moléculas do mesmo ácido. Então, vai ser o quê? Inter.
entre, certo? Então, como é inter, vai ser o ácido pirossulfúrico, beleza? Já a desidratação intra, ela não é possível. Não existe esse ácido metilsulfúrico, então não preciso nem me preocupar com isso. Mas esse caso aqui, ele é menos importante. Qual que é o mais importante, assim, entre aspas? É o caso do fósforo, beleza? Nós notamos que o fósforo ele é relevante tanto naquela questão de classificação, de mono, di e tri, que eu tenho que ter um cuidado de um a mais, e aprendemos também que tem que ter um cuidado também na hora de nomear o ácido, os ácidos que envolvem fósforo, porque eles também têm alguns peguinhas aí. Beleza? Agora, galera, quero falar um pouquinho também a respeito de alguns usos de ácidos e alguns ácidos importantes para nós, ok? Quais seriam eles? Vamos lá, então. O primeiro deles é o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, galera, ele não é tão importante, mas eu vou citar onde você encontra. Às vezes você vê algumas questões a respeito dele. O ácido sulfídrico é um gás venenoso, em altas concentrações. No entanto, ele é aquele gás que dá o cheiro de ovo podre ao ovo podre, certo? Ele é produzido durante a decomposição de alguns tipos de matéria orgânica, beleza? Desta forma, nós podemos observá-lo também quando eu perfuro um poço. Então, aquele cheiro de ovo podre que vem da água do poço, não é o ovo que tem ali. Na realidade, é matéria orgânica que foi decomposta e produziu esse ácido, esse gás, né, que ele é gasoso, H2S, beleza? Um outro ácido que eu também posso falar é o ácido fluorídrico, perdão. Esse ácido é relevante porque é utilizado para marcação de vidro. Ele corrói vidro e devido a isso ele não pode ser utilizado ou guardado, em um compartimento de vidro, beleza? Agora, ácido carbônico. O ácido carbônico, ele é um ácido que, apesar de ter carbono, é um ácido inorgânico, tá? Ele é inorgânico, por isso que a gente está estudando ele aqui. Ele é muito relevante, pode colocar uma estrelinha nele, e ele é importante por quê? Porque ele é que vai dar a acidez natural da chuva, ok? Aí você pode colocar alguma anotação aí, acidez natural da chuva. Então, a chuva é naturalmente ácida, um pouquinho, certo? E essa questão natural, ela deriva do CO2 que tem na atmosfera. Então, esse CO2 combinado com H2O vai produzir esse ácido sulfúrico. Mas como ele é um ácido muito fraquinho, não tem grandes problemas, certo? Porque essa acidez vai ser leve. O problema é quando essa chuva é ácida devido a outras substâncias que são liberadas na atmosfera como poluentes. Ok? Agora, ácido cianídrico. O ácido cianídrico, ele fala de cheiro de amêndoas amargas, mas é um ácido que é utilizado para crimes hediondos, que é execução de pessoas, como foi utilizado nas câmaras de gás. Ok? Ácido fosfórico, é importante saber, tem várias aplicações, inclusive na indústria de alimentos, para algumas bebidas. Esse aqui é o mais importante dos ácidos que envolvem fósforo, que é o H3PO4. E o ácido clorídrico, que é o ácido que mais cai em prova, que é o ácido que está dentro do seu estômago. Ele é responsável por facilitar a digestão de alguns alimentos. Ele quebra umas ligações que há entre as moléculas de alimento. O alimento que era grandão, ele fica pequenininho. Por quê? Porque o ácido sulfúrico, ele vai quebrando, diminuindo o tamanho do alimento até ele poder ser absorvido com outros processos. Estou falando que o ácido sulfúrico é o único responsável, mas ele facilita bastante a absorção, tá? O ácido clorídrico. Falei ácido sulfúrico, eu falei, agora deu um ato falha aqui. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico, tá? Agora eu falei um pouquinho sobre ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é importante? Sim, ele é importante.
E ele é importante principalmente pelas aplicações. Primeira, aplicação de limpeza, que tem que guardar. Ele em solução, quando eu pego o ácido sulfúrico e diluo ele em água, certo? Igual como você faz TOD, você está diluindo, certo? Quando você pega a quantidade de ácido sulfúrico e dilui em água para aplicar em limpeza, eu falo agora de ácido muriático. Essa solução recebe o nome de ácido muriático. Ela é muito útil para limpeza pesada, ok? Então, isso é que os profissionais de limpeza compram quando precisam fazer limpeza pesada. Perigoso, cuidado, ele pode causar danos graves à pele e ao sistema respiratório, ok? Além disso, ele é utilizado também em baterias. Então, quando eu falo de ácido sulfúrico, ele é o componente utilizado na limpeza, como ácido muriático, e como componente de baterias. Ok? Pessoal, então a aula de hoje foi isso. Espero que tenha sido uma aula proveitosa e fiquem com Deus.